vocês pediram, e hoje vamos falar um pouco sobre as previsões para o Brasil em 2024. O que será que os astros reservam para o país e como será que nós seremos afetados? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais destes movimentos hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Como o tema é 2024, eu vou deixar aqui o vídeo, que eu falei das previsões no geral para 2024, para quem não assistiu, dá uma assistida e se preparar melhor. Antes da gente ver as mandalas, com ali as informações, com os potenciais que a gente vai ter no país em 2024, é importante a gente entender alguns aspectos desafiadores assim do mapa do país. É comum que um país tenha vários mapas, principalmente a questão do ascendente é muito disputada. O mapa que eu vou trabalhar é o de 4h30, que é um horário que está ali muito sendo considerado como o mais próximo do horário da independência, que o Dom Pedro declarou a independência. Mas existem outros. Existe um mapa das 4h08, das 4h58, enfim. A gente fica tentando entender esse país a partir das energias astrológicas. O principal de tudo é a disputa em relação ao ascendente. Claro que mudando o ascendente a gente vai mudar outras posições, O Brasil é uma incógnita por si só e nem precisava dessa questão ali de disputa do ascendente. Uns acham que é aquário, outros acham que é peixes. Eu vou mostrar na mandala que é possível a gente ter essas energias que são consideradas do ascendente em peixes também no ascendente em aquário, vocês vão ver. Outro ponto que é muito característico do país é o Sol em Virgem. Nesse Sol em Virgem a gente tem a necessidade de crítica, às vezes até a síndrome do vira-lata, que a gente é muito conhecido, que a gente meio que adotou isso. Parece que o brasileiro não se sente realizado de alguma forma, então traz ali uma autocrítica, um nível de exigência. O país é meio desorganizado, que também é mostrado pelo signo de Virgem, só que no negativo, Além disso, a necessidade de ser útil, assim também como o aspecto de fé, Porque tem muito a ver com Virgem. Mas como assim se Virgem é cético, Mas também tem, afinal, o símbolo é a própria Virgem. A padroeira do país não poderia ser outra senão a Nossa Senhora Aparecida. Outro ponto que eu sempre chamo a atenção é a questão do Urano e o Netuno em conjunção no mapa do país. Isso quer dizer que toda vez que a gente tenta progredir, que a gente fala mais de progresso, de desenvolver esse país economicamente, como se já não fosse, mas desenvolver economicamente o país no sentido ultimamente principal, liberal, livre comércio, similar, o ideal aí que existe lá nos Estados Unidos, é como se fosse isso, mas como há uma conjunção com o Netuno, dificilmente isso vai acontecer sem considerar o social. O Netuno é mais social, o Netuno ele é voltado para essas questões das necessidades, suprir muitas vezes as carências, então não tem como a gente falar de Brasil, de progresso no país, sem a gente falar dessa questão social, sem a gente considerar o legado, a herança que a gente recebe de pobreza, de miséria, que vem desde os tempos da escravidão, e isso não acabou, ao contrário do que muita gente gosta de se iludir por aí. Esse ponto também faz aspecto, quadratura, uma tensão ali, e eu já mostrei isso em outros mapas, com o Plutão de casa 2, em Áries. Um Plutão que fala sobre o poder oculto, sobre quem realmente detém o poder no país. E hoje em dia quem governa o mundo é o dinheiro, não tem outra. Eu falei isso no vídeo de 2024 também, tô repetindo aqui, porque a gente precisa entender que a partir do momento que a gente rastrear o dinheiro, a gente vai entender um pouco mais as dificuldades que a gente tem. Então quem são os plutocratas brasileiros, Quem é a elite do dinheiro do Brasil, quem tá por trás, às vezes, de toda essa bagunça
injustiça que a gente vive desde 2016 aqui no país. Então tudo isso são coisas que a gente precisa considerar. É um Plutão, então a gente está falando de poder oculto. Às vezes a gente não vai enxergar isso, e aí que tá o desafio, né? Da gente ver quem são essas pessoas. A gente não encontra com essas pessoas no dia a dia. Não é governo, não é político, não é... Isso aí é mero representante dos interesses financeiros do país. Mas quem dá as cartas mesmo fica muito bem escondido, né? Fica nos bastidores, umas espécies de eminências pardas e que dificilmente a gente sabe quem são. Além disso, a Lua e o Júpiter conjunto na casa 4, né? A Lua representa o povo que é fervoroso, otimista demais às vezes, né? Acha que sempre vai se resolver tudo na questão do milagre. Existe algo que Deus é brasileiro, né? Que tá sempre zelando por nós, sempre dá esse salto de fé que é baseado em muitas vezes nada, né? Porque tá em Gêmeos, então é algo do elemento ar, é o ideal às vezes. E ali também fala sobre essa questão do estrangeirismo que o brasileiro gosta tanto da cultura estrangeira e acha que o mundo lá fora é mil maravilhas e que tudo de errado tá aqui dentro e que a gente precisava transformar o Brasil nos Estados Unidos da América do Sul. Vamos dar uma olhada agora nas mandalas e ver quais são os principais trânsitos que vão afetar o país e, claro, todos nós no primeiro semestre de 2024. Bom, vamos começar aqui pelo mapa do Brasil. O mapa de um país sempre é muito disputado, né? A gente tem aqui o mapa que é um que eu acredito que seja um dos mais próximos. A gente não vai conseguir chegar no mapa exato, isso é muito, né, controverso, porque na época ali as pessoas não tinham relógios, a reveria, para anotar de fato o momento que o Pedro foi lá e falou que estava independente de Portugal. O mapa que eu trabalhei anteriormente era das 16h08 e também tinha o ascendente em Aquário. Esse mapa das 16h30 tem um estudo no site da Constelar, eu vou deixar aqui o link para quem quiser ler, porque foi um estudo histórico, né? Pegou vários fatos ali que apontavam que o horário provável da independência, do momento que o Pedro declarou a independência, era 16h30. Para quem gosta do mapa com o ascendente em peixes, o que aconteceria a partir das 16h58, que é um outro mapa também que é muito usado, eu digo o seguinte: o ascendente a 27 graus de Aquário já traz essa energia que o pessoal gosta de falar, que é a vocação do país para a religião, para a espiritualidade, enfim, para toda essa coisa que o peixes representa. Porque aqui está nos graus finais do signo de Aquário, então já tem uma cor de peixes e já pode muito bem trazer isso. Além disso, a gente já tem também a Lua, que representa o povo, em conjunção a Júpiter, que representa a fé. Então, mais uma vez aqui um indício de um povo fervoroso, além também do próprio Sol em Virgem, né? Nem precisava do ascendente em peixes, é isso que eu quero dizer. Então vamos lá que a gente tem muita coisa para ver. O primeiro mapa que eu separei foi do dia 1º, um trânsito que já tinha acontecido, que é o Netuno ingressando na casa 2 do país. Então, uma das primeiras coisas que a gente ouviu esse início aí de ano foi que o Brasil estava no rumo certo. E aí eu já começo questionando com esse Netuno aqui na casa 2, que representa o dinheiro, né, do país ali, as riquezas e tudo mais. Será que realmente está no rumo certo ou é uma ilusão, uma miragem que a gente está seguindo e traz o risco ali de muitas vezes de frustração? Vale a pena prestar atenção para não embarcar em qualquer campanha aí lançada, né, com um apelo emotivo maior, porque esse Netuno também vai trazendo ali a diluição do que está na casa 2. Então, às vezes, a gente está com uma expectativa financeira que não vai se cumprir. Isso vai gerar uma frustração depois. Já está acontecendo, né? Então a gente já tem ali indícios de coisas que já podem estar manifestando aí no país. Outro mapa é do dia 27, né? Logo após o ingresso de Plutão em Aquário, ele vai fazer um sexto com o Plutão do país. Isso já aconteceu ano passado. É um aspecto forte, mexe com vários pontos, né? Vamos lembrar aqui, ó, o Urano, Netuno fazendo quadratura com Plutão e também um quincúncio com Marte do país, um aspecto que às vezes a gente considera como de menor importância, mas no caso de um país ele ainda está fazendo esse aspecto. Além também do sexto aqui de Plutão
com o Júpiter e a Lua do país. Então o povo, né, envolvido ali com as elites, não é possível separar uma coisa da outra, né? O Plutão vai trazendo as transformações, as limpezas, enquanto o Netuno está diluindo os temas de casa 2, e aí o povo, talvez num otimismo, embarque ali talvez para o lado das elites, não sei, né? Pode tender para esse lado, em vez de enxergar o que o Plutão, o sexto aqui, vai tentando expor. Apesar de ser um aspecto que não traz uma atenção, ainda assim é muito forte para o mapa do país. Outros planetas vão passar fazendo essa ativação. O Sol já passou, o Mercúrio vai passar, o Marte e depois a Vênus. Então a gente tem um período em que isso vai ser muito trabalhado e vale a pena ficar de olho porque a gente sabe como são as elites, né? A plutocracia brasileira, aqueles que detêm o real poder, que são ocultos, que dificilmente aparecem, mas eles de tempos em tempos são revelados por energias que tentam mostrar pra gente o que de fato acontece, por que esse país é do jeito que é e por que as coisas dificilmente aqui tendem a progredir. Então a gente tem que ter uma atenção, porque também o Plutão no céu vai fazer esse sexto com o Marte, mexendo com militarismo, com a ferida, né, que nunca cura aí do macho ressentido, essa cultura masculina tóxica que tem no país. Tudo isso vai ser tocado por esse Plutão e ele vai fazer isso mais uma vez quando tiver retrógrado, mais próximo ainda do Marte. Então a gente tem que ter uma atenção aí nesse tempo, né? Ainda em janeiro a gente vai ver essas energias sendo mexidas, como foi no ano passado. No dia 16 de fevereiro, a gente tem o Júpiter ativando o Saturno do país. Essa pode ser uma energia positiva, porque o Urano já passou aqui, já criou aquele conflito, né? Aquela ruptura no sentido de gente que quer o progresso do país, gente que quer manter as coisas como estava, a tradição, etc. Então teve aquele embate, né? Continua, esse embate vai permanecer para sempre, eu acho que no país. E o Júpiter pode expandir isso, ou pode aliviar. O Júpiter expande para o bem ou para o mal, dependendo sempre ali do potencial de consciência de cada um aí, de como que cada um vivencia, de cada um enxerga a coisa. Eu já falei outras vezes que a tentativa da gente manter as coisas como estavam, ela é meio que um desperdício de tempo e energia, porque a gente está numa outra fase, a gente está indo para um outro ponto do mundo. O mundo não é mais o mesmo, basta olhar como as coisas acontecem hoje em dia, os conflitos e tudo mais, né? As mudanças de consciência, todos os movimentos sociais, né? Há uma pressão social muito maior do que existia antes, então dificilmente as coisas voltam a ser como as pessoas achavam que eram no passado. E o Júpiter pode beneficiar isso, dando uma acalmada até nesse ponto, se for benéfico. Se expandir a questão da tradição ali, puxando para o outro lado, pode ser que a gente reviva muito desses conflitos, porque não é só o Júpiter aqui que está ativando, né, o Saturno, mas tem outros pontos que são envolvidos aqui também, como o próprio Marte lá fazendo oposição a esse Saturno. Então o que acontecer aqui, né, tende a gerar conflito se não for positivo. E no dia 3 de março a gente tem o Marte ativando a Áries do mapa do Brasil, que fica a 15 graus de Aquário. Então potencial de discórdia, de causar intrigas, de causar disputas, né, divergências ali que podem resultar em conflito, porque o Marte sempre traz uma energia de ataque e se não souber trabalhar pode manifestar em coisas agressivas e principalmente ali baseados na intriga e na discórdia que a Áries semeia. No dia 20 de março a gente tem o Ano Novo Astrológico, o Sol ingressando em Áries, né, a 0 graus, em cima do Plutão do país. Sempre que a gente tem o ingresso do Sol em Áries, a gente tem a parte do grande poder, né, do poder oculto sendo mexida mais uma vez. Continuam ali os aspectos, continuam, né, aquilo que eu tinha falado anteriormente, agora com a clareza do Sol. Então a gente pode aproveitar esse sextil entre Sol e Plutão no céu, mexendo no Plutão do país, mexendo com a Lua, com o Júpiter, né? Para que a gente enxergue. Só que, como eu falei anteriormente, né? Parece mais que aqui há sempre um otimismo de achar que tudo vai dar certo, que a gente vive num país maravilhoso e
puxar a sardinha pro lado dos plutocratas aí do país. Mais uma vez a gente tem essa energia forte aqui, uma ativação forte, e a gente vai ver como que isso vai manifestar. No dia 25 de março, a gente tem o eclipse lunar que eu falei no vídeo sobre as previsões de 2024, no geral, que afetariam o país. Então tá aqui a Lua a 5 graus de Libra e o Marte a 5 graus de Áries, ainda tocando Plutão, né? E fazendo ainda um sextil mais exato com a Lua Júpiter do país, e a Lua faz um trígono, ou seja, né, o povo está eclipsado. E aí é importante que se diga que a gente já está num período de pré-eclipse. Como é um eclipse lunar, faltam 6 meses, são 6 meses de preparação. Então a dificuldade que a gente tem de enxergar esse ponto que eu falei, né, do progresso, que precisa ser um progresso social, não dá para excluir uma coisa por conta dessa conjunção. Toda vez que tentar puxar o lado para o progresso, para ser mais liberal, etc., sem levar em conta o social, o Netuno vai diluir esse progresso vai por água abaixo. Então vale a pena considerar também. Só que neste período de eclipse, a gente sabe que há uma inversão de luz e sombra e a dificuldade de enxergar as coisas de fato. Então um povo que embarca numa fé, né, baseada em nada, num otimismo baseado em nada, não vai enxergar nada disso que eu estou falando por conta desse eclipse. E aí traz mais uma vez essas complicações, esses movimentos que acabam favorecendo quem tem o poder no país, que sabe muito bem lidar com esses desafios aí, ao contrário do povo que só acredita que tudo dá certo. No dia 30 de abril, a gente tem o Marte ativando o Plutão. Então, são vários trânsitos, né? Sempre que o Marte passa por aqui, vai ser ainda mais intenso do que normalmente é, porque o Sol faz o ingresso uma vez ao ano, e uma vez ao ano ele toca nesse ponto. Há um momento em que pode ser benéfico para o país se tomar atitude em relação a essas coisas todas ocultas que eu estou falando aqui, né? Traz um ataque, traz um potencial de conflito, mexe com o povo mais uma vez, seja de forma emocional, seja de forma a acreditar, enfim, de alguma forma esse conflito pode se manifestar em cima desse ponto que é oculto das elites do país. Então vale a pena, né, manter os radares ligados sempre aí durante esse período. E aqui mostrando o Plutão retrógrado, que ele aproximou bastante aqui do sextil com Marte, também mexendo mais uma vez com toda aquela questão do militarismo, das elites. O Marte aqui ainda a 2 graus, então ainda mais intenso, né, um período de muita tendência a conflitos por conta desses pontos aí. No dia 13 de junho, a gente tem o Marte no céu fazendo oposição ao Marte natal do país. E aí aquele conflito, né? Sempre que o Marte ativa o próprio Marte no natal, a gente tem conflitos, a gente tem agressões, atitudes violentas, tudo por conta dessa cultura machista, ressentida, né, doída ali, que as pessoas insistem em incentivar nesse país, esse orgulho ferido, essa masculinidade tóxica que agride, que fere, né? Sempre que tem essas ativações a gente vê conflitos nos lares, feminicídio, né, agressões de todos os tipos. As minorias sofrem muito, né? Os LGBTQIA+, PN também estão nesse meio. Então tudo isso é essa cultura tóxica que as pessoas insistem que é boa, que deve ser preservada e que deve ser mantida. Aqui também está o militarismo do país, então a gente sempre vê conflitos. Eu já acompanho esse ponto há bastante tempo, tem vários vídeos aqui no canal falando dessas ativações de Marte com Marte e que acabam resultando sempre em atitudes violentas, agressivas de conflito aí no nosso país, infelizmente. E no dia 16 de junho a gente tem o retorno de Júpiter, né? O início aqui do retorno, porque ele ainda vai ficar exato, com o Júpiter do país. Isso aconteceu pela última vez há 12 anos. Vai ser importante, né? Porque a gente está no ano de Saturno. Então, às vezes esse retorno vai trazer um alívio para nós aqui no país, principalmente nessas questões mais que são da base, né, da estrutura, do lar ali, né, da casa mesmo, da família, da tradição brasileira, daquilo que
são as nossas raízes, ancestralidade, tudo isso tende a ser muito favorável, né? Lembrando sempre que a gente precisa ter uma atenção especial para não cair nas ilusões, porque o Júpiter ele também tende a iludir. E como a gente tem uma Lua conjunto Júpiter no país, o povo já tem essa tendência. Então vai ser ainda mais forte o momento em que, ao mesmo tempo que recupera o otimismo, que recupera a fé em várias coisas, também embarca nessas ideias de que tá tudo certo, vai dar tudo certo, se Deus quiser, né? Que é a fala que o povo brasileiro mais repete. Mas aqui pode ser um alívio também, pode ser um benéfico, pode ser... O retorno de Júpiter, de forma em geral, sempre é benéfico, como eu falei. 12 anos depois ele retorna à posição, né? Então a gente vai ter ali o que aconteceu pela última vez em 2014, né? 2013 talvez, não calculei a data, estou calculando aqui de cabeça. Mas muito provavelmente foi a última vez que a gente teve o retorno do Júpiter aqui. Temos que aproveitar porque ainda é, mesmo que seja na casa 4, que tem mais a ver com os temas que eu falei, ainda é o signo de Gêmeos e pode envolver trocas, né, comércios, aquilo que o jeitinho brasileiro é muito conhecido, né, de se virar e de conseguir recursos e tudo mais. Pode trazer abundância, prosperidade, principalmente para quem souber trabalhar. Aí sempre que tem essa ativação, eu lembro que a gente precisa considerar para que aquilo que a gente fizer seja mutuamente benéfico. Beneficie as partes todas envolvidas, né? E não somente queira tomar para si e levar vantagem. Vale lembrar também que as outras energias continuam em ativação, né? Como o Plutão em cima do Plutão e por aí vai. Então esse pode ser um momento de alívio que a gente vai vivenciar nesse primeiro semestre. E basicamente esses são os principais movimentos que a gente tem para o primeiro semestre. Vamos aproveitar, vamos manter os radares ligados a 1000%, né? Anotem as datas aí se for do interesse de vocês e que a gente saiba aproveitar, principalmente para lidar com esse momento aqui que só vai se repetir daí a 12 anos e que pode ser muito favorável para o país. Se a gente não embarcar em algo que também a Lua, que é muito conhecida, que é o estrangeirismo, né? De achar que o otimismo está sempre vindo de fora, de algo sempre de fora, e essas coisas que acabam perturbando a base do nosso país e causando ali muitas vezes situações que impedem que o país seja o potencial que ele é. Assim como o mapa, né? Esse mapa do Brasil, ele tem vários pontos fortes, né? Como Plutão em Áries, na casa 2, era um país que tem muita riqueza, não precisava nem olhar o mapa, né? Um país de tamanho continental, que tem todo um potencial, mas que a gente acaba, né, iludido aí por uma série de coisas, inclusive por essas coisas que a gente acha que são melhores lá fora. Então vale a pena considerar esses pontos aí para esse primeiro semestre de 2024. Vocês viram que os trânsitos pegam exatamente em pontos muito sensíveis do país, né? Mexe muito com a questão do poder oculto. De agora, né, do dia 27 até o meio do ano, a gente vai estar falando muito sobre essas questões. E sempre que tiver uma ativação mais forte, como Marte, o Sol vai passar lá no Ano Novo Astrológico, a gente vai ver esses temas sendo irradiados aí na mídia, na coletividade de uma forma geral. Então vale a pena a gente se atentar. Para quê? Por que a gente tá falando disso? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Para que a gente entenda de uma vez por todas qual é o jogo, onde nós estamos inseridos, qual o contexto, quem são as pessoas que mandam no país. Fica de tempos em tempos, né? Agora fica essa questão polarizada da eleição e fica achando que é o político A, o político B, e não poderia estar mais longe da verdade, né? O que está oculto ali é onde a gente tem que prestar atenção, porque ali sim estão as pessoas que realmente determinam os rumos do país, né? A partir das representações políticas, a gente vota, né? A gente elege os políticos, mas esses políticos já têm os seus próprios interesses, né? Representam, na verdade, os interesses financeiros do país. Muita gente
pode pensar, uai, Cláudio, mas se representa o interesse financeiro do país, é bom pra gente. Essa não é uma verdade, porque sempre que a gente fala de interesses financeiros, a gente não tá falando de economia para classe média, para classe pobre, para classe assalariada. A gente tá falando de grandes quantidades de dinheiro, volumes enormes, né? Bilhões de reais, trilhões de reais, que vão para a mão de muito poucos. Pode-se contar nos dedos, às vezes, a quantidade de pessoas que administram fortunas bilionárias no país e que a gente não tem nem ideia. Então, é claro que quando há uma melhora, passa um pouquinho para mais ali, para a maioria da população, às vezes sim. Mas isso é tão diluído, e vocês viram o Netuno mostrando isso lá, mostrando a diluição, que às vezes não faz nem tanto efeito. E a gente tá aí, desde 2016, eu insisto nisso aqui no canal, a gente tá num projeto financeiro que não beneficia a maioria, não beneficia o povo, né, no geral. Tá deixando as pessoas cada vez mais necessitadas, mais empobrecidas e enriquecendo poucas pessoas. Então é nesse sentido que a gente precisa considerar. Outro ponto muito sensível é a questão da masculinidade tóxica, que é uma coisa insistente nesse país. Por que a gente ainda insiste em ser esse tipo de pessoa, né? Em exaltar esse tipo de figura, o cara bruto, o cara ignorante, o cara que ali não tem muito tato para falar, que fala as verdades. Esse tipo de figura só exalta o que é de pior na nossa cultura. E de tempos em tempos a gente vê que há conflitos, há muita coisa que é trazida à tona, que é bombardeada por esses pontos do mapa do país. Então vale a pena a gente pensar, né? Porque quando eu falo de masculinidade tóxica, as pessoas pensam, é coisa de feminista, é coisa de, né, de LGBTQIA+, e não tem nada a ver com isso. Existe um ideal, né? Como se fosse ali um papel, algo que é um arquétipo que essas pessoas precisam exercer. Então tem que ser macho, forte, alfa, né? Brutão, não sei mais o que, não pode nem se cuidar direito porque senão é afeminado, ou essas bobagens que existem por aí. E também a parte militar, que de tempos em tempos, né, com a ativação de Marte ali pode trazer conflitos, traz esses conflitos que a gente assiste diariamente, as questões de violência, de agressividade, né? Tudo isso tem a ver com essa parte, com esse masculino ferido que não encontra uma cura, apesar de estar no signo de Escorpião, não encontra uma cura e não consegue romper dessa ilusão, desse mito de uma figura que é forte, que não sei o que aguenta tudo, que leva as porradas, o patriarcado, né, do país que exerce poder e tudo mais. Esses são pontos, e sempre que há ativações fortes ali, como eu mostrei também do Marte, o que vai acontecer nesse primeiro semestre, a gente observa ataques, violência, feminicídios, e aí fica, né, até quando a gente vai exaltar esse tipo de figura no país, deixar com que nós estejamos à mercê desse tipo de coisa, massacrando uns aos outros, ferindo, né, cada vez mais ali a alma do país, quando a gente poderia estar exercendo o poder de forma positiva, né, trazendo essa força que o Marte em Escorpião tem de forma positiva para construir, para melhorar, trazer mais segurança, trazer mais força para o país de forma positiva, porque o meio do céu também é Escorpião. Então são várias coisas que a gente precisa se atentar e começar a despertar, né, ter a consciência o mais rápido possível para esses pontos, porque a gente está adotando no canal uma visão de preparação para 2025, 2026. Eu vou lembrar mais uma vez que a conjunção, para quem não se atentou ainda ou não assistiu os vídeos, a conjunção de Saturno e Netuno acontece a 0 graus de Áries, é onde está exatamente o Plutão do país. Então vale a pena fazer todas essas reflexões, porque a mudança não vai vir do governo, das elites ou de qualquer outro grupo. A mudança é interna. A partir do momento que a gente renuncia a certas coisas, a gente começa a andar, a gente começa a progredir de fato, melhorando a condição do país. Então não depende de
de uma mudança de governo, de partido, etc. Depende de cada um de nós e principalmente da gente não mais aceitar esses aspectos negativos aí que o mapa mostra muito bem, mas que a gente ainda tá ali, né, num processo que é muito natural também, né? Nós estamos falando de um país relativamente jovem ainda, tem ali um processo de evolução, de desenvolvimento que é necessário prestar atenção. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quer saber mais sobre trânsitos do seu mapa natal, né, ou mesmo fazer o mapa natal, tem o link para me chamar no Zap e marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.